A paz de Cristo, meus amados irmãos, muito bom estarmos juntos, mais um encontro nessa carta maravilhosa e nós estamos chegando no final, o último capítulo, capítulo 13. Eu sou muito grato ao Espírito Santo do Senhor que me ajudou nessa peregrinação maravilhosa dessa carta e estamos chegando ao término dela e no capítulo 13. Então hoje a gente vai para o primeiro bloco desse capítulo 13. Mas antes disso, eu quero anunciar aos irmãos, lembrar aos irmãos que no domingo agora nós teremos um domingo de intercessão, onde nós dividimos a igreja em dois grupos e nós estaremos com o primeiro grupo das 9 da manhã até as 2 da tarde e o segundo grupo das 15 às 20 horas, num mover de oração, de intercessão pelas famílias, pela igreja, pelo país. Estaremos assim invocando o nome do Senhor com uma dinâmica de louvor, né? E ministração e oração. Louvor, ministração e oração. E nós estaremos invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho falado para os irmãos que aqueles irmãos que têm dificuldade de ficarem até completarem todo o período da vigília, eu quero, não fique constrangido, por favor, não deixe de ir à igreja por conta disso. Você está à vontade, você tem liberdade. A oração começa às 9 até às 2. Você pode chegar a hora que você puder chegar e sair a hora que você puder sair. Não se constranja com isso. E eu tenho falado que talvez você esteja com muita sede de participar disso, mas tem dificuldade, por exemplo, na alimentação. Você pode levar o seu farnelzinho, né, o seu lanche, e na hora que você sentir necessidade, você pode descer, ir lá na cozinha e rapidamente fazer o seu lanche e subir, né? Tem gente que tem problema com remédio, com saúde, aí você pode, se você quiser, e se você puder participar de todo o período, você pode usar esse recurso. E os outros que têm problemas com família, não tem condições, e só pode na hora do culto, não tem problema, você pode ir participar conosco na hora do culto, de 9 às 11h30, enfim, e se deleitar com a presença do Senhor, né? Em nome de Jesus Cristo. Ore por esse trabalho, né? Está chegando o dia, eu estou assim com muita assim, desejo de participar desse trabalho de intercessão, porque isso é uma necessidade nossa, necessidade da igreja, né? Receba o abraço da Dulce, meu abraço, e é muito bom estarmos juntos. Quero lembrar também as irmãs que no primeiro sábado de dezembro, dia 5, as irmãs vão estar reunidas às 16 horas lá na congregação, o último encontro, quase que o primeiro, né, que a gente teve esse ano complicado, distanciado, e quase a gente não teve essas atividades na igreja. Mas, no final do ano, com todo o protocolo, com todo o distanciamento, as irmãs estarão reunidas nesse lugar. E até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, em nome de Jesus Cristo. Então, vamos lá, Hebreus capítulo 13, versículo de número 1 ao versículo de número 6. Diz assim, seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-as sem o saber, acolheram anjos. Interessante, né? Muito forte. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos, em pessoa, fosses os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmamos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, o nosso auxílio, né? Não temerei, que me poderá fazer o homem. Glória a Deus, que maravilha, né? Que conselho do céu
para a igreja, né? Vamos orar. Pai querido, em nome de Cristo, te agradecemos. Queremos entregar a nossa família nas tuas mãos. Que o Senhor possa nos livrar do mal, de todo o laço de Satanás, das enfermidades. Senhor, de tudo que não provém de ti, Senhor, guardando o nosso coração. Oramos pelos irmãos que estão doentes, que o Senhor possa estender as tuas mãos sobre eles. São, ó Deus, tantos os nomes. Ó Deus, eu quero colocá-los aos teus cuidados em tuas mãos. Levanta os abatidos, os caídos, os prostrados, os desanimados. Ó Deus, aqueles que foram, ó Deus, setados por Satanás, com desânimo, ó Deus amado, estão presos, congelados, mas o Senhor é o Deus de amor, o Senhor é o Deus de fogo que aquece os nossos corações. Fala, Senhor, ao nosso coração pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa, Senhor, esse trabalho, Senhor, no domingo, onde nós estaremos juntos com a sua ajuda, com o poder do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, intercedendo pela igreja, intercedendo pelo país, intercedendo pela nossa família, intercedendo por nós. Que o Senhor possa, ó Deus, nos conceder um domingo abençoado, um domingo cheio do Espírito Santo. Ó Deus, venha nos abençoar, venha fortalecer a vida da tua igreja. Ouve, Senhor, a nossa oração, ouve o nosso clamor, Senhor, pelo poder e a autoridade de Cristo Jesus. E agora, Senhor, fala o nosso coração pela sua doce e maravilhosa palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, meus amados irmãos, estamos avançando nessa carta e vamos perceber como o escritor fecha essa pérola maravilhosa. Ele fecha depois de um pesado argumento teológico, mostrando que Jesus Cristo é o Messias prometido, que Jesus Cristo é superior a Moisés e a todos os rituais do Velho Testamento, como nós vimos no decorrer dessa exposição. E aí ele parece que sai desse momento teológico profundo e ele vai em algo muito prático, que são os deveres sociais. Parece que ele toca-se muito na nossa parte pessoal, né? Tanto na nossa parte pessoal como na parte relacional. Porque a vida cristã, ela, na verdade, depois que a gente compreende essa questão assim profunda de Cristo, Cristo como sumo sacerdote, Cristo como aquele que fez uma obra profunda no nosso coração, esse conhecimento precisa ser exalado, esse conhecimento precisa ser dividido. Ele é dividido no relacionamento, ele é dividido, inclusive aqui no leito, no nosso leito, né? Quando ele fala que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Então ele toca em vários aspectos, né? Nessa questão pessoal e relacional. Quer dizer, como que nós podemos viver esse conselho, essa exortação do Espírito Santo na questão relacional? Entendendo quem é Jesus, recebendo Jesus como Salvador da nossa alma, confessando Jesus como Senhor da nossa vida, se prostrando aos pés de Cristo Jesus. Não é uma questão só social, não é uma questão só relacional, porque de repente a gente pode conhecer pessoas que não são cristãs, e que elas conseguem viver, de um certo modo, essa questão social relacional. Mas ele está dizendo para pessoas que tiveram um encontro, que foram transformadas pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus, com pessoas salvas, né? Porque a salvação, ela é algo maravilhoso, ela é o carro-chefe da nossa vida, mas ela produz e deve produzir frutos relacionais, porque esse fruto relacional no Senhor, que tem um tom muito diferenciado, que ele tem um cheiro de Cristo, ele tem um perfume de Cristo. Então, a impressão que me dá nesse final dessa carta é que o escritor ele escreve para uma congregação, né, um grupo que creu em Cristo, deixando de lado aqueles que se apostataram, agora se concentrando naqueles que creram de fato, e depois dele trabalhar arduamente para mostrar essa superioridade de Cristo, ele começa a mostrar como nós, como cristãos, devemos viver em comunidade. Então, como ele
Como ele começa? Ele começa lá no versículo 1, ele começa com essa grande expressão: seja constante o amor fraternal. Então ele começa com o amor fraternal, esse amor de irmão, esse amor, quando ele fala fraternal, esse amor fraternal, na verdade é o amor de Deus, né? Que gera esse amor fraternal entre nós, né? Só que ele usa um termo aqui: seja constante o amor. Essa palavra, ela nos dá uma ideia que esses irmãos, eles, o que parece, eles estavam variando nessa questão do amor fraternal. Se é uma exortação, essa exortação, ela tem um fundamento. E quando ele usa essa expressão constante, ele estava, por essa palavra, dá uma ideia que esses irmãos estavam precisando de uma constância, né? Porque quando nós olhamos a nossa humanidade, parece que nós precisamos, de fato, buscar esse dom do amor de Deus, do amor divino, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, buscar os melhores dons, né? Quando ele fala de profecia, de língua, ele fala principalmente o amor. O amor, ele está acima de todas as coisas. E para que nós tenhamos esse amor constante, de relacional, nós precisamos desse dom de Deus. Isso não vem de nós. Como disse o apóstolo Paulo, né? Que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós olhamos uma exortação para nós, e essas exortações que são para nós, ela nos dá uma ideia clara que nós precisamos de Deus para cumprir essas exortações. E como que a gente faz então? A gente vai para a oração, a gente vai para o clamor, pedir, porque Deus mandou a gente buscar. Deus mandou a gente pedir os melhores dons. E o amor, ele é o dom supremo, né? Então, Paulo, ao escrever, por exemplo, aos Tessalonicenses, os Tessalonicenses, o que parece, eles estavam num nível diferente desses santos hebreus, né? Porque lá no capítulo 1 de 1 Tessalonicense, no versículo de número 2, número 3, o apóstolo Paulo diz para essa igreja em Tessalônica: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Aí preste atenção o que Paulo fala para esses irmãos, recordando-nos do nosso Deus e Pai, primeiro, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso era tão forte, esses 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Operosidade da fé, abnegação do amor e a firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Era tão forte que Paulo, no versículo 4, diz o seguinte: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, que é um assunto sensível, complicado, onde a gente tem muitas guerras nesse assunto, mas Paulo é claro aqui, e Paulo diz o seguinte: olha, eu reconheço a eleição de vocês por esses 3 pontos, como vocês estão vivendo, como a fé de vocês é operosa, como o amor abnegado, como vocês têm assim uma firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas dos 3 pontos aqui, eu quero tocar na abnegação do amor, mostrando aos irmãos que aqui em Tessalônica, Paulo não diz, seja constante o amor fraternal. Pelo contrário, Paulo exalta a abnegação do amor que a igreja de Tessalônica tinha. Então, os hebreus precisavam chegar nesse nível. Eu não sei qual o nível que você está, mas eu me identifico bastante aqui com os hebreus. Eu percebo que eu preciso crescer, preciso pedir a Deus mais esse dom, que Deus me ajude nesse amor fraternal, que é um desafio para minha vida. Porque quando nós falamos de amor fraternal, não é aquele momento quando as coisas estão fluindo bem, mas são os momentos quando a gente tem assim aquelas decisões fortes, né? Como disse Paulo aos Tessalônicos,
a igreja de Tessalônica, a abnegação do amor. Então, o amor é isso, né? É a gente ser pessoas abnegadas para amar, a gente se renunciar para amar. É aquela questão do amor que dá, não do amor que recebe, não do amor que troca, né? Não obstante aqui, dessa ideia amor fraternal, ela fala de troca, que existe de fato uma troca. No entanto, quando a gente olha Jesus falando do amor, ele disse o seguinte, que nós deveríamos amar uns aos outros como ele nos amou. O amor do Senhor foi um amor de entrega, foi um amor abnegado, né? Ele se abnega, ele se entrega, ele se doa, né? Ele morre por nós, ele continua intercedendo por nós. É um amor muito, muito profundo e eu preciso disso, né? Eu preciso disso. Então, eu tenho buscado isso, eu tenho clamado a Deus, pedido o Senhor que me dê esse dom maravilhoso do amor no meu coração. Mas o texto desses deveres sociais de Hebreus, nós temos aqui, quando ele começa falando dessa questão social, temos na parte social 5 exortações, né? Mas o escritor começa com amor. Então, o que nós podemos perceber? Que o amor de Deus no nosso coração é a marca do cristão, né? O amor de Deus é que faz de nós verdadeiros discípulos de Jesus. Quando a gente vai, por exemplo, nas palavras diretas de Jesus, porque aqui em Hebreus são palavras do Senhor, porque ele foi inspirado pelo Espírito do Senhor, e o Espírito só fala o que ele ouve, o que Jesus diz, né? Mas lá, uma palavra direta de Jesus sobre isso, em João capítulo 13, no versículo 35, Jesus diz o seguinte: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Vou repetir esse versículo, João 13, 35. Nisto conhecerão, vejam só o verbo conhecer. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como? Se tiverdes amor uns pelos outros. Então, o Jesus fala que a marca do discípulo é o amor. Então, a marca do discípulo não é o trabalho. A marca do discípulo não é a operosidade. Não obstante, a operosidade da fé fazer parte que Paulo inclui para a igreja de Tessalônica. Mas quando Jesus fala que todos nos conhecerão, ele mostra o amor. O amor é singelo, o amor é profundo, o amor é maravilhoso, o amor tudo sofre, o amor tudo espera. O amor ele consegue se relacionar, né, com o seu próximo de uma maneira assim muito graciosa, muito generosa, né? Então, quando nós nos encontramos com Cristo, nos encontramos com amor. Aí a gente se encontra com uma grande barreira que é a nossa humanidade. Mas essa humanidade não é maior do que o dom de Deus. Nossa humanidade não é maior porque o Espírito ele milita contra a carne, contra essa humanidade. No entanto, ele é mais poderoso, né? O Espírito é poder. O Espírito pode nos capacitar. Talvez você está passando um período de muita dificuldade no relacionamento com pessoas. E o que você está precisando é de amar. O que eu estou precisando é de amar, porque é o amor que faz a diferença. A gente precisa ser, enfim, pessoas que amam. Então, quando nós olhamos essas 5 exortações, podemos ver que o amor ele é o carro-chefe e podemos concluir que as outras 4 exortações elas serão praticadas através da prática, da vivência da primeira, dessa capacidade de Deus de derramar sobre o nosso coração o amor, então nós vamos conseguir viver as outras 4 exortações sociais que são importantes. Vamos lá então para as outras. Aí o verso de número 2, ele diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-as sem o saber, acolheram anjos. E quando eu olho aqui, quando a gente fala a palavra hospitalidade, na época que a carta foi escrita, as coisas as coisas eram diferentes. Hoje a gente tem assim a oportunidade de a gente ter muitos hotéis
não na minha cidade, Piabetá, né? Tem alguns hotéis, mas que não servem muito, aliás, não servem para a família, né? No entanto, tem outras regiões que são recheadas. Aqui perto de nós a gente tem Petrópolis, uma cidade turística, é uma cidade cheia de hotel, né? Então, na época que a carta foi escrita, era diferente. O que que acontecia? Existiam poucos lugares para dormir e os que tinham eram mal falados, né? Como alguns que a gente tem aqui na minha região, que não tem boa fama, né? Quando alguém entra ali naquele lugar, obviamente que entra gente séria, entra vendedor, pode até entrar família, né, que está viajando e encontrou para dormir, também existe isso, mas, via de regra, não é bem assim que eles estão usados. É como naquele tempo, eles não eram bem falados. E o cristão deveria praticar a hospitalidade entre si, né, quando eles saíam de uma cidade para outra, e não só entre os cristãos, mas também até para os não cristãos. Então, era uma prática bastante comum. E aí, o que, que o escritor fala? Ele fala que alguns praticandos acolheram anjos sem o saber. Ó, coisa maravilhosa, coisa profunda, né? Então, como aqueles cristãos precisavam assim abrir um espaço, ter um espaço para acolher um peregrino, né? Eles precisavam amar, né? Precisavam assim ser assim ter um coração aberto para cuidar daqueles que estavam precisando de um repouso, né? E a próxima exortação o versículo 3, ele diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Esses encarcerados provavelmente eram irmãos que estavam presos por conta da fé, porque a igreja estava sendo perseguida e alguns eram encarcerados de fato. A gente pode ver isso claramente já no livro de Atos, que alguns irmãos foram encarcerados. O próprio apóstolo Paulo ficou encarcerado, ficou preso. E aqui o escritor fala, coloca aqui no plural, né? Lembrai-vos dos encarcerados. Nós não temos a clareza total se era não só os cristãos, mas como também os não cristãos, mas parece que ele está falando dos cristãos, né? Porque ele diz como que presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoa fosses os maltratados. Provavelmente que ele está falando desses irmãos unicamente, mas a ideia aqui, seja cristão ou não cristão, a ideia aqui que o escritor chama os seus leitores a se identificarem com os encarcerados. Quer dizer, com aqueles que estavam sendo perseguidos por conta da fé. Eles sofrem e vocês devem sofrer com ele, se identifiquem com ele. Eu acho esse verso muito profundo no sentido da vida cristã. Porque a vida cristã, quando a gente ama, a gente não sente a dor que as pessoas sentem no físico, no emocional, de fato. Mas parece que ele fala que a gente precisa compartilhar de uma maneira ou de outra, com essa dor, porque ele diz para a gente se lembrar dos que sofrem maus tratos, com efeito, vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Então, parece que ele nos chama para a gente se identificar com isso, a gente se assemelhar com isso. Como a gente pode provar isso? Amando, né? Intercedendo por essas pessoas, né? Hoje, talvez a gente não tenha no Brasil pessoas encarceradas por conta da fé, mas a gente tem pessoas encarceradas hoje por conta de outras coisas, por conta do pecado, por conta de família, na família onde vive. Nós temos pessoas encarceradas nos vícios, temos pessoas encarceradas na imoralidade, e a gente precisa se compadecer por essas pessoas e orar por essas pessoas, interceder por essas pessoas. Nós temos pessoas encarceradas que são, por exemplo, no sentido de elas olham para a igreja e olham a igreja como um instrumento opressor. A igreja não é um instrumento opressor. A igreja é um instrumento de Deus, a igreja é um instrumento vivo, a igreja é um instrumento maravilhoso do Senhor. Mas, por exemplo, quando nós olhamos os desigrejados, eles olham para a igreja e eles olham para a igreja com um olhar
discriminado, eles discriminam a igreja, acham a igreja uma coisa opressora. Não é opressora. Pode existir dentro da igreja pessoas opressoras, mas a igreja não é. A igreja de Jesus, ela é uma bênção de Deus. Então essas pessoas estão encarceradas. Então quando a gente olha o grupo desigrejado, que olha para dentro da igreja e vê a igreja como assim algo opressor, essas pessoas estão encarceradas nos seus conceitos, nas suas experiências negativas, porque de fato existem pessoas que tiveram experiência negativa com a igreja, mas isso não significa que a igreja é ruim. Por exemplo, quando você olha o matrimônio, tem pessoas que foram maltratadas quando entraram no matrimônio. Mas a pergunta é: matrimônio é ruim? Matrimônio é algo de Deus, matrimônio é algo estabelecido pelo Senhor. Mas quantas pessoas que a gente encontra, a gente fala de casamento, Deus me livre, isso é uma opressão, eu sofri muito, não quero saber disso, vou viver sozinho, melhor ficar sozinho. Enfim, elas recriminam o matrimônio e algumas se levantam até, né, numa campanha contra o matrimônio. Mas significa que o matrimônio é ruim? Não, foi uma experiência que elas tiveram. Elas estão encarceradas por uma experiência passada ruim que elas tiveram. É mesmo assim quanto à igreja. Pessoas estão encarceradas no sentido de não amarem a igreja e quando passarem em frente da igreja até virar o rosto, não quero saber disso. Então a gente precisa orar por essas pessoas, né? Porque elas talvez foram maltratadas numa comunidade qualquer. Pessoas ficaram equivocadas e elas foram pisadas e hoje elas estão presas. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse versículo aqui de número 3, a gente se lembrar deles e orar por eles. Senhor, meus irmãos que estão encarcerados, que estão presos nos seus conceitos, estão presos nas suas frustrações, nas suas dores. Senhor, liberta essas pessoas, traga cura para essas pessoas, que elas se sintam livres, né? Porque pessoas têm experiências negativas em todos os setores da vida. Não só na igreja, no casamento, ou em qualquer outra experiência. Pessoas têm, por exemplo, tem missionários que foram para o campo missionário e que foram abandonados lá pela igreja que os enviou, né? E quando olha para a missão, não, missão é um negócio assim, de muita injustiça, mas a pergunta é, são todos os missionários que foram injustiçados? Foram todas as igrejas que enviaram os missionários e abandonaram os missionários? Então não é a questão, é a questão da experiência, porque a experiência ela pode colocar pessoas dentro do cárcere. Então, quando a gente olha qualquer pessoa encarcerada em qualquer situação, aqui no caso era físico, o texto fala de encarceramento físico, mas eu estou expandindo esse encarceramento para o sentido emocional, né, de experiências negativas em outros setores. O que a gente precisa fazer? Orar por elas. Aí alguns até usam, por exemplo, uma ferramenta humana, que é a psicologia, para ajudar a pessoa, o conselho da pessoa, mas o conselho bíblico do escritor inspirado pelo Espírito Santo não é esse. O que ele fala, né? Ele manda a gente se lembrar deles, né? Mas o que significa se lembrar dos encarcerados? A gente pode fazer uma interpretação aqui e expandir essa interpretação, dizendo, esse se lembrar pode ser fazer uma visita, né? Esse se lembrar pode ser orar, né? Eu posso juntar essas duas coisas, eu não vou, vamos dizer assim, aqui é a oração, mas eu posso juntar esses elementos para montar esse verbo lembrar de uma forma muito efetiva, né? Porque quando você visita, quando você toca e você ora, parece que os elementos se associam com mais efetividade, né? Eu sei que a oração é importante, mas o toque também é importante. Então, quando ele diz lembrai-vos dos encarcerados, e eu estou interpretando, se vocês puderem, façam uma visita para eles. E fale para eles que vocês estão orando por eles, né? Isso é uma maravilha, é como alguém internado, tem alguém lá internado. Aí a gente está orando por eles. Hoje tem um tipo de internação de Covid que a gente não pode entrar, e a família, mas o cônjuge entra, porque a cônjuge tem que entrar mesmo, e eu vou entrar, não, eu quero entrar, se eu for contaminado, mas eu quero ver o meu marido ou a minha esposa, né? Eu quero ver o meu cônjuge, mas
um outro tipo de enfermidade que a gente tem acesso, a gente fica orando. Mas o enfermo que está lá sabe que a igreja está orando. Mas quando chega um irmão, né, num domingo ou numa quinta, ou sei lá, qualquer outro dia da semana, e entra lá e faz uma visita, é uma alegria maravilhosa. Aí depois daquela visita a gente impõe as mãos, ora por aquela pessoa, e aí aquele encarcerado, né, no caso do hospital, que está lá numa cama, ele vai se sentir confortado, vai se sentir consolado, vai se sentir abençoado pela presença e pela oração. Então, os encarcerados, eles precisam de oração, mas eles precisam de toque, né? Precisam que a gente toque. Então, esses desigrejados, essas pessoas que tiveram experiências assim negativas com a igreja, elas precisam da nossa oração, mas precisam também do nosso abraço. Né? Elas precisam entender que a comunidade é uma bênção do Senhor. No entanto, quando a gente olha para o texto aqui, a gente tem que abraçar o conselho bíblico de a gente se lembrar com ele e a gente, vamos dizer assim, ter uma empatia com eles, quando ele disse assim, lembrai-vos dos encarcerados como que preso com eles. Perceberam? É muito profundo isso. Porque ele está nos chamando a gente ter uma empatia com aqueles que estão dentro de grades, de grilhões. Como a gente pode fazer isso? Voltando lá no versículo 1, seja constante o amor fraternal. O amor de Deus que nos capacita para isso. Não é, para mim, não é uma coisa natural. Pelo menos na minha natureza, eu sou destituído disso. Né? Pelo menos eu, como pessoa, eu estou destituído disso. Eu preciso de Deus, eu preciso do dom de Deus, eu preciso da capacidade de Deus, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu tenho que buscar isso em oração. Eu preciso clamar ao Senhor para Ele me capacitar para isso. Não é um botão, não é uma coisa lógica. Para mim, não é uma coisa lógica. Para mim, não é a coisa, pelo menos na minha natureza, não é natural. Não é natural para mim. Né? Para mim tem que ser uma coisa sobrenatural, tem que ser uma coisa divina. E o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. A gente vem costurando toda a teologia cristocêntrica. Nós nos encontramos com Jesus, encontramos com esse que está à destra de Deus Pai intercedendo por nós, o sumo sacerdote, maior do que Arão, maior do que tudo. Então é ele que nós precisamos clamar, é ele que nós precisamos invocar o nome dele para que nós possamos nos assemelhar a Cristo, porque na verdade a gente pode pensar que esse conselho social é um conselho muito, muito prático e muito simples. Não, esse conselho social é uma chamada a uma identificação com a pessoa de Jesus Cristo. Porque o que ele está mostrando aqui, que parece prático, parece social, é o que Jesus viveu. Jesus viveu dessa maneira. Né? Lembram-se quando aquela mulher de 12 anos que vivia lá encurvada, 12 ou 9, não me lembro agora o tempo, mas estava lá encurvado e que ele liberta aquela mulher e que ele foi criticado. E aí Jesus fala forte contra os fariseus, vocês não se compadecem dessa mulher que também era uma filha de Abraão, a qual Satanás vinha trazendo em prisão tantos anos. E Jesus se compadece dela. Os fariseus não se compadecem dela, porque os fariseus estavam fora desse amor divino, né? Os fariseus, eles eram ortodoxos, guardavam a lei. Aí Jesus teve muita dificuldade com eles, porque eles não tinham entendido ainda o evangelho, né? E Jesus, na questão do sábado, vocês guardam o sábado, se cair um boi, vocês não vão lá e tiram o boi de vocês do buraco. Por que eles tiravam o boi do buraco? Porque o boi dava comida, o boi dava leite. Boi que dá leite, não, a vaca que dá leite, né? Mas Jesus fala boi, pode ser vaca. Né? A vaca que dá leite, né? Que dá carne, que produz mais. Por que eles tiravam do buraco no sábado? Porque eles estavam pensando em quem? Em Deus ou nele? Neles. Então Jesus, ele teve muita dificuldade com essas pessoas. E eu particularmente, tenho muita dificuldade comigo mesmo com esses conceitos. Então eu preciso me voltar para as Escrituras e ser tomado pelo amor de Deus, porque essa linguagem é a linguagem do amor.
É a linguagem do amor. Deus está nos chamando para isso, para que a gente seja tomado desse amor divino, desse amor profundo, né? Então, a próxima exortação, vamos continuar, ela entra no versículo 4, que o escritor diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Bom, aqui, o escritor, quando escreve essa carta, ele estava falando num momento diferenciado do nosso. Aqui, o círculo pagão, a frouxidão moral, quer dizer, a imoralidade, era generalizada, né? Então, assim, tinha os templos das prostitutas cultuais, os prostitutos cultuais, a prostituição era muito forte, a poligamia era muito forte, né? E aí, quando o evangelho entra, né? O próprio judeu era dado a poligamia, né? E quando o evangelho entra, Jesus valoriza a mulher, né? Valoriza a família. Jesus coloca o casamento como de um só marido, de uma só mulher, né? Paulo fala sobre isso, então ele começa a ajustar a família de uma maneira maravilhosa. Então era necessário que os ensinadores cristãos oferecessem orientação específica sobre o tema. Quando o pastor Liel chegou na África, que a África ela tem esse conceito de poligamia. Um homem, por exemplo, africano, para se mostrar homem, ele tem que ter muitos filhos. E para ter muitos filhos, ele tem que ter muitas mulheres, né? Então, ele entrou, o africano, quando se converte, ele precisa ser muito trabalhado nesse aspecto, né? De ter uma só esposa, né? De viver para o lar. Então, o pastor Eliel, ele teve que trabalhar muito, ainda trabalha em cima desse ponto, desse aspecto, porque eles são muito imorais. E esse era o conceito dessa carta. Mas eu disse África, eu disse o contexto original, mas quando a gente vem para o nosso contexto, não é muito diferente. Vamos dizer assim, não dentro da igreja, graças a Deus por isso, né? Mas fora da igreja, a poligamia ela é praticada informalmente, né? Ninguém vai no cartório e se casa com duas mulheres, mas eles, via de regra, muitos, não todos, graças a Deus também por isso, convivem na poligamia, na imoralidade. Mas para a igreja, a gente precisa tomar esse conselho, porque esse aqui é um conselho para o povo de Deus. Ele não está aconselhando os ímpios, ele não está aconselhando os pagãos, ele está aconselhando a igreja. E está falando para a igreja: olha, igreja, eu quero dizer para vocês que digno de honra entre todos seja o matrimônio, digno de honra. Então, o que ele faz? Ele faz duas coisas aqui. Primeiro, ele dignifica o matrimônio. Então, tem pessoas que fazem piada com o matrimônio, né? O matrimônio ficou, e às vezes são crentes que fazem piada com o matrimônio, né? Matrimônio não deve ser tema de piada. Matrimônio, como diz aqui a palavra de Deus, é digno de honra. Nós devemos de honrar isso, porque foi algo estabelecido pelo Senhor. Foi Deus quem criou o homem, depois criou a mulher, foi Deus quem criou, que fez o primeiro casamento, e Deus só fez uma mulher, Deus tirou uma costela, né? E assim o Senhor diz: e deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E quando Deus disse isso, Deus disse lá no livro de Gênesis, e que só existia uma mulher, e Deus sabia que ali ia haver uma multiplicação, e vários milhões e milhões de casamentos seriam feitos, e que deveriam ser feitos daquela forma: um homem, uma mulher, e dignificando o matrimônio, né? Então, em todas as gerações, pessoas violam o que é sagrado. Então, matrimônio é algo sagrado, não pode ser violado, não pode ser chamado de indigno, né? Como eu falei dos encarcerados, no sentido de pessoas que olham o matrimônio vamos dizer assim, amaldiçoam o matrimônio, dizendo que o casamento é algo assim que não presta. É mentira. Você está encarcerado, o seu raciocínio está errado. Você pode dizer que de repente, você casou com uma pessoa errada. Você casou com alguém que não era do Senhor, ou que
até estava na igreja, mas que não era do Senhor e que não compreendeu Jesus, que não viveu a vida de Jesus, porque o escritor está falando para aqui com aqueles que se encontraram com Jesus, e que precisavam dignificar o matrimônio. É um exercício de fé que nós devemos ter. Então, de repente, você casou com alguém que deu lugar a Satanás, que deu lugar à carne. Mas o matrimônio, não, ele é digno. Foi algo estabelecido pelo Senhor, né? Então, pessoas que violam o sagrado, violam a vontade de Deus, violam a palavra de Deus, né? Então, ele é sagrado no sentido porque ele foi criado, estabelecido por Senhor. Podemos ver essa desvalorização do matrimônio em nosso tempo, né? Entrando, eu falei dos ímpios, dos pagãos, mas ele entrou de fato na igreja. A gente vê um acréscimo de divórcio, a gente vê muitas pessoas chegando no final de um relacionamento muito difícil. Nós podemos ver adultérios dentro do casamento cristão de pessoas que violaram o que é sagrado. Então, ei, volte para o texto, leia o que Deus disse aqui no texto. O Senhor disse que digno de honra entre todos, né? Seja o matrimônio, entre todos seja o matrimônio. Então você não pode desconsiderar, eu não posso desconsiderar algo maravilhoso. Aí você pode dizer, mas relacionamento é uma coisa difícil. E aqui eu comecei a introdução falando que nesses deveres sociais ele entra no relacionamento, mas antes de ele entrar nisso, ele vem com uma bagagem até no capítulo 12 capítulos falando de uma teologia cristocêntrica. E agora ele pega essa teologia cristocêntrica e fala o seguinte: olha, vocês querem viver como Jesus? Vocês se encontraram com Jesus? Vivam dessa maneira. Vivam dessa maneira. Né? E aí você fala assim, mas o matrimônio foi estabelecido pelo próprio Cristo, porque Cristo é Deus. Então nós devemos de valorizar o que Deus valoriza. Então, o cristão deve honrar o matrimônio, principalmente porque foi algo que Deus estabeleceu. Então, eu dividi esse versículo aqui em duas partes. Primeiro, digno de honra. Segundo, ele diz o seguinte: bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, quando nós olhamos aqui, ele chama a nossa atenção para duas coisas. O leito, deixa eu trazer aqui a memória, o leito sem mácula, e porque Deus vai julgar os impuros e adúlteros. Isso é muito importante para nós. O que fica claro aqui, né? Porque o adultério para nós hoje é muito claro. O leito não pode ter adultério. Né? E o que é adultério? Adultério é alguém se deitar com quem não é o seu cônjuge. Isso é estabelecido o adultério. Mas que ele usa o porneia, que é a prostituição em todos os sentidos, né? O que não fica claro aqui é o leito sem mácula. O que o Espírito Santo está querendo dizer? O que é um leito sem mácula? Né? Qual seria o ponto específico que o escritor estava falando aqui na questão da mácula, da impureza, da mancha? Né? Bom, nós temos que jogar fora todo tipo de impureza. Por exemplo, tem pessoas, cristãos, que falam o seguinte: dentro de quatro paredes vale tudo. Não, dentro de quatro paredes não vale tudo. Dentro de quatro paredes tem o homem, a mulher e o Senhor. Dentro de quatro paredes tem dois, estou falando de cristãos, tem dois cristãos que temem a Deus, cujo o corpo é o templo do Espírito Santo. E nós temos limites estabelecidos pela palavra do Senhor, né? A torpeza, por exemplo, mais clara nas Escrituras que nós encontramos é o sexo oral, o sexo anal, né? Que fala de uma depravação, né? E que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele mostra com clareza esse assunto de depravação
E aqui eu entendo que nesse capítulo 1 o apóstolo Paulo está falando do paganismo, dos ímpios. No entanto, um cristão, se ele não vigiar, ele pode entrar por essa linha. O que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 24? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, essas pessoas não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Percebam que ele está falando de um grupo pagão aqui. Por isso, o que Deus fez com essas pessoas? Deus entregou tais homens à imundícia, né? Pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Então, o que os pagãos estavam fazendo que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, né? Quer dizer, por eles abandonarem o conhecimento de Deus, adorarem répteis, quadrúpedes, né? Mudarem a verdade de Deus, servindo a criatura em lugar do Criador, por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Preste atenção. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Aqui nós compreendemos que é o sexo anal, contrário à natureza, porque é contrário à natureza, né? Esse órgão não foi feito para entrar nada, ele foi feito para sair, né? Sair o excremento, né? É uma violação, não é um local para penetração, é um local de saída, né? O local de penetração é outro lugar, é a parte vaginal da mulher. Então, quando nós praticamos isso, quando um crente pratica isso, ele está maculando o seu leito, porque ele está fazendo algo que os pagãos, não todos, né, mas desse texto aqui, eles praticavam, né? E aí, no versículo 27, Paulo também fala dos efeminados, né? Quando ele diz, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, Paulo fala aqui que o pagão, ele entra no homossexualismo, que aí Paulo diz que eles recebem a merecida punição do seu erro. Ele chama de torpeza. Então, o homossexualismo, eles têm uma defesa, um movimento muito grande, vamos dizer assim, a favor dessa prática, mas é pecado. É algo que a palavra de Deus condena, é algo que não é de Deus, é algo pagão, é algo que o Senhor diz que vai ser julgado, essas pessoas serão julgadas. Mas voltando ao leito, que vamos dizer assim, o nosso caso aqui, que nós como cristãos, que temos o nosso cônjuge, e aí nós vamos para o leito, a gente precisa ter cuidado com isso, porque aí o escritor diz, ó, Deus vai julgar os impuros. Aí você fala, eu não sou adúltero, graças a Deus por isso. Mas nós podemos ser impuros, nós podemos macular o nosso leito. Então, quando o crente pratica o sexo anal, ele está violando algo, ele está violando a natureza, está violando a vontade de Deus, está violando o corpo do seu cônjuge, está violando o seu próprio corpo, né? Porque, de repente, vamos dizer assim, fisicamente pode entrar uma bactéria no seu canal e você ficar contaminado e ficar doente, né? E sofrer por conta disso, né? E eu quero sair dessa parte física, eu quero entrar mais na parte espiritual, porque na parte espiritual, onde assim, o juízo é muito mais grave, porque Deus julgará. Então, nós precisamos, nesse conselho, voltando ao conselho do escritor aos Hebreus, não é um conselho simples, né? Nós, como cristãos, nós precisamos ter cuidado, porque
Todo mundo pode ser tentado, todo mundo pode ser levado, né? E a gente precisa guardar o nosso coração, e a gente precisa orar a Deus e falar para o Senhor: Senhor, me guarde, me proteja, tenha misericórdia de nós. Então, o que que nós temos que fazer nesse versículo 4? Primeiro, nós temos que honrar o matrimônio, e segundo, nós precisamos fugir da impureza. Nós precisamos nos guardar. E prosseguindo a exortação, lemos o versículo 5, que ele diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza. É uma coisa simples, mas que não é simples. A avareza, meus irmãos, ele é um pecado que ele não é compatível, já que é um pecado, não é compatível com um cristão cristocêntrico. Por quê? Porque a avareza, ela fala de idolatria. O avarento é idólatra. O pecado da avareza. Então, o escritor ele diz: vossa vida seja sem avareza. Só que ele continua, né? Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Então, nós, como um cristão, nós precisamos, né, ser pessoas generosas, porque ser hospitaleiro é generosidade, né? Amar é generosidade. Se lembrar dos encarcerados é generosidade, né? Amar o cônjuge, viver num casamento de uma só mulher, como no nosso caso como homem, das irmãs de um só marido, é uma generosidade, é um amor profundo de Deus. Então, mas aqui, nesse versículo 5, ele diz: a vossa vida seja assim avariza, a nossa vida tem que ser aberta. Então, pelo sentido da palavra vida aqui, ela não fala só do dinheiro, ela fala assim de todos os aspectos, porque ele, na parte B, ele diz: contentáveis com as coisas que tens. Eu tenho que se contentar com o que eu sou, tenho que contentar com a minha família, tenho que contentar com o meu salário, tenho que contentar com a minha saúde, eu tenho que me contentar com a vida, eu tenho que ser uma pessoa alegre, eu tenho que me contentar, porque o que o escritor ele faz? Ele usa Deuteronômio 31, verso 6, verso 7, ele usa Josué, capítulo 1, versículo 5, ele usa as escrituras para falar que Deus tem cuidado de nós, porque quando ele usa esse verso aqui, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te deixarei, ele vai lá nas escrituras, como eu disse, Deuteronômio e Josué, para mostrar que é uma promessa divina, e Deus não falha na sua promessa. E talvez você seja alguém frustrado, talvez você seja alguém murmurador, talvez você seja alguém que fica sempre descontente. Não, eu tenho que realizar o meu sonho. Não tem nada contra alguém tentar realizar o seu sonho. Mas o que a Bíblia ela está condenando é essa coisa de falta de contentamento, né? No contentamento a gente vai lutando para chegar lá. Se a gente chegar, chegou. Se não chegar, também não chegou. A minha vida não vai acabar. Eu não vou dizer assim: eu sou um homem frustrado porque eu não consegui, né, levantar esse prédio de 2 andares. Pelo amor de Deus. Eu não sou frustrado porque eu não consegui ter o diploma do 3º grau. Meu sonho era ser um engenheiro. Meu sonho era ser um médico. Eu não consegui ser um médico. Pelo amor de Deus. Né? Se eu queria ser, mas não consegui ser, mas não tem problema, eu tenho o Senhor tem me sustentado, como diz aqui: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te desampararei. Eu não sou desamparado, eu sou guardado pelo Senhor, né? E talvez você que não conseguiu, você pode até voltar a estudar, mas eu cheguei aos 50 anos, não tem problema, tem gente que se forma já com uma certa idade, você pode, já que você quer chegar lá. Só que quando você chegar lá, você vai segurar o diploma na mão, vai dizer assim: peguei o diploma, e agora? Agora você vai dizer que é realizado, feliz? Ora, se alguém que pega um diploma e diz que agora é realizado, feliz, ele não entendeu Jesus. Ele não entendeu o evangelho, né? Eu não estou dizendo que você não possa segurar um diploma, né? Um diploma pode até fazer bem para alguém, mas ele vai para a gaveta e ponto final. Mas a vida tem que
ter contentamento. Nós temos que ser pessoas, né, não desprezando os sonhos, os alvos que como a gente tem como pessoa, a gente pode tê-los e tentar chegar lá, mas a gente não pode ser pessoas frustradas por causa dessas coisas. O escritor está nos trazendo para Cristo, dizendo que Cristo ele está cuidando de nós. Então, minha irmã querida, meu irmão querido, olhe para o Cristo Jesus. Olhe para a sua família e diga: louvado seja Deus pela minha família. Quando você pegar o seu salário, em vez de você falar, isso é um salário de fome, isso é uma blasfêmia. Né? Quando você pegar o seu salário, você deve dizer assim: louvado seja o nome do Senhor. É, nem sempre, mas às vezes, quando eu estou assim, olhando as finanças da igreja, eu sempre me lembro de uma palavra que um bispo me disse, né? Fora a palavra de Deus que é acima disso. Ele disse assim: a gente sempre tem que louvar a Deus pelas ofertas que chegam, porque foi Deus quem mandou. Independente da quantidade, né? Seja muito, seja pouco, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem cuidado de nós, ele tem cuidado da igreja, ele vai continuar cuidando de nós e eu e você não podemos entrar na vida avarenta por conta disso. Aí Deus tem cuidado de você. Seja alguém mais generoso, né? Não seja avarenta. Não tenha uma vida avarenta, né? Não fique fazendo as contas por tudo na sua vida, né? Seja alguém mais aberto. Obviamente, não tem que ser. Aqui não há um conselho para alguém ser assim, despojado ao extremo, gastão ao extremo. Crente não pode ser assim. Crente tem que ser equilibrado. No entanto, esse equilíbrio tem que ter cuidado para não pender para a avareza. E por final, ele chega no versículo 6 e diz o seguinte: assim afirmemos confiadamente. Então, ele chama aqui para um coral. Eu queria chamar você para fazer parte desse coral maravilhoso dos filhos da fé, daqueles que procuram se identificar com Jesus dia após dia. O Senhor, vamos lá então. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que ele faz aqui agora? Ele vai no Salmo 118, versículo 6. Então percebam que em 6 versículos ele vai 3 vezes no Velho Testamento para buscar referência da promessa da palavra de Deus. Você que não valoriza muito o Velho Testamento é uma bênção de Deus, né? E o Novo Testamento é o complemento desse Velho Testamento. Eles se juntam, eles se fundem, eles se completam de uma maneira maravilhosa. E a gente vê aqui o escritor dos Hebreus indo ao Salmo 118, versículo 6, e eu quero que a gente faça novamente esse coral. Venha comigo, se junte nesse coral de pessoas de fé, de pessoas que se assemelham ao Senhor, de pessoas que confiam na palavra de Deus. O Senhor é o nosso, vamos mudar para a primeira pessoa do plural, o Senhor é o nosso auxílio, não temeremos que nos poderá fazer o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesses deveres sociais, voltando, que parece ser uma coisa muito prática, mas na verdade ele exala uma identificação com a pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa tratar do nosso coração com profundidade. Agora, a gente não pode tirar esse texto do contexto. Porque se a gente tirar esse texto do contexto, a gente vai ser uma comunidade natural. Porque, de repente, a gente pode encontrar outros grupos que vivem dentro desses conselhos sociais. A gente pode encontrar até grupos religiosos, heréticos, que não tem nada a ver com o evangelho, que procuram viver aqui dentro desses versículos, menos o versículo 6, que é um texto bíblico, né? É uma confiança no Senhor, né? Pelo menos até o versículo 5. Para a gente viver esses 6 versos, esse bloco, a gente tem que compreender o contexto. Jesus como o Senhor da nossa vida. Jesus como aquele que rege a nossa vida. O sangue aspergido que é superior. O sangue de Abel, que fala coisas superiores do que fala o sangue de Abel. O sangue que não é um sangue de touro nem de bode, o sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos entender esse contexto. Talvez o que você esteja precisando
você, meu ouvinte, é receber Jesus como Senhor e Salvador. Porque quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e que a gente chega nesses conselhos sociais, nós somos impactados, nós somos envergonhados, nós entendemos que a gente ainda está longe disso e a gente fala: Senhor, me ajude a viver isso, me ajude a ser constante no amor fraternal, me ajude a ser alguém que possa praticar hospitalidade, me ajude a eu me identificar com os encarcerados, me ajude a honrar, ó Deus, o matrimônio e que meu leito seja um leito sem mácula, me ajude a ter uma vida sem avareza. A gente tem conflito, porque quando a gente se encontra com Jesus, esses conselhos, essa exortação social, relacional, que parece simples, parece comum, não é comum, ela confronta a nossa vida. Então, se você não é confrontado com isso, você precisa de Jesus, você precisa ser convertido, porque isso me choca, isso me humilha. Essa exortação parece simples, me humilha, porque ela é um nível de espiritualidade acima da minha. Acima da minha. Eu preciso me voltar ao joelho, eu preciso me voltar à oração e dizer: Senhor, me capacita ao viver dessa maneira. Então eu não posso ignorar isso como um cristão. Eu não posso, como um cristão verdadeiro, genuíno, que teve a experiência com Cristo, olhar esses deveres sociais e dizer assim: isso não é bem assim. Eu não posso pensar desse jeito. Eu preciso me voltar para o Senhor. Eu preciso ser incomodado pelo Espírito Santo. Que Deus nos guarde, que Deus nos fortaleça, que Deus nos encha do Espírito Santo e nos faça cristãos genuínos, cristãos que sofrem que não conseguiram chegar lá, cristãos que não conseguiram chegar lá. Porque esse é o meu caso, é o caso de muitos irmãos que estão me ouvindo. Nós não conseguimos chegar lá. Nos juntamos com o apóstolo Paulo quando ele disse: não que eu já tenha conseguido a perfeição, mas prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. É uma caminhada árdua, mas o Espírito Santo está conosco para nos ajudar e fazer de nós pessoas melhores. Eu quero ser um cristão melhor. E só tem um caminho: Jesus, a cruz do Calvário. Pai querido, nos ajuda, nos capacita, nos encha do Espírito Santo, Senhor, nos fortaleça. Não tem nada na sua palavra que é simples. Não tem nada na sua palavra que não seja relevante. Não tem nada na sua palavra, Senhor, que eu diga: isso não é para mim. Nem um tio, nem uma vírgula, nem um jota. Todo esse livro, Senhor, vem direto, me confronta. Todo esse livro é inspirado pelo Teu Espírito Santo. Todo esse livro, Senhor, me choca, mas também me edifica, me dá esperança. Pedro fala, Senhor, que nós somos participantes da Sua divindade pelas promessas que foram liberadas a nós. Faça de nós cristãos melhores, cristãos, Senhor, firmados nessa promessa gloriosa, nessa promessa maravilhosa. Guarda a sua igreja, fortaleça a sua igreja pelo poder e a autoridade de Cristo Jesus. Sustenta, Senhor, a sua igreja em tuas mãos. Pelo poder e a autoridade de Cristo, seja conosco, Senhor, e fala ao nosso coração. Nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos bendizer o seu nome. Guarda a nossa vida e nos abençoe, nos dê um resto de semana. Abençoa a vigília de oração, domingo de clamor, ó Deus, de jejum. Ó Deus, aqueles que puderem chegar lá em jejum, abençoa, Pai. Fortalece o teu povo, enche o teu povo do Espírito Santo. Ouça o nosso clamor e faz de nós homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós entregamos nossas vidas, nossa família nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. E que os santos do Senhor digam amém. Irmãos amados, que o amor de Deus possa encher o nosso coração e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento
e que possamos ser cada dia confrontados pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, e que Deus nos guarde e nos abençoe até domingo. Não deixe de participar, ainda que seja um pedaço do movimento de oração, né? Dentro das suas condições físicas ou dentro das suas condições de família, mas participe, vá, vamos clamar, vamos invocar o nome do Senhor, porque o Senhor ouve a nossa oração. Até domingo, em nome de Cristo. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos desde agora e para todo sempre, e que os santos digam amém.